dia, pessoal. Hoje vamos falar do Mercador de Veneza. Vamos falar sobre o ato 4 do Mercador. Se o Mercador de Veneza é a peça de Shakespeare com mais apelo jurídico, este ato, o ato 4, é o que tem mais apelo, porque é onde tem a cena de tribunal. E levanta várias questões. Acho que, de repente, Tati, antes de entrar no ato 4 propriamente, vamos fazer aqui uma, uma volta ao ato 3, só para falar de uma coisinha que que foi colocada no Telegram e merece ficar registrada aqui. A Laís, que é uma das primas, ela botou ali um trecho colocou no nosso Telegram um trecho do filme Ó Paió, com Lázaro Ramos de Wagner Moura. E foi uma história muito interessante, porque ali, nesse trecho, ele faz a fala de que nem ele fala, ele não diz Shylock, ele diz Shylock. Isso. Como é que o inglês diz? Eu acho que é Shylock mesmo, é. Em inglês a pronúncia o Shylock é aportuguesado, né? Ele fala em português, mas fala o nome em inglês. Sim. Gente, então ele conta uma coisa, assim, um caso muito interessante, porque ele disse que, a princípio, a fala do Mercador, que é aquela fala do ato 3, que ele diz que judeu não tem sangue, judeu não faz as mesmas coisas que vocês, etc. E ele fala, não estava no filme, e ele resolve colocar no filme quando ele está lendo o roteiro, na véspera da gravação. E aí ele escreve a fala, né, adaptada ao personagem dele, que é negro, né? E aí troca o judeu pelo negro. E o Wagner Moura, ele faz uma resposta do Wagner Moura para ele, que Wagner Moura seria o Antônio. Nessa resposta que ele escreveu previamente para o Wagner Moura, quando foi a gravação mesmo, ele não consegue falar. Porque ele ouve aquela peça, aquela fala e fica boquiaberto, assim. E aí ele diz para ele, vocês vão ver, a gente vai botar aqui os links. E aí ele diz para ele que diz no apoio assim, vai a merda, uma coisa assim parecida, sabe? Tipo, não tem nada depois disso. Sim. Sim. Achei muito legal. E os podcasts, ela colocou o link do podcast do Wagner Moura falando da reação dele e do Lázaro Ramos, até um podcast bem interessante. Ele com um cara que é um inglês que fala um português perfeito, Alfred, que estava no... Ele é o cara, o Dino Thomas do Harry Potter. Então esse é o ator inglês, ele veio agora há pouco, há uns 4 anos atrás, gravar aqui um filme do Lázaro Ramos, e aí eles relembram isso no podcast. E o guri fala que ele aprendeu o pai dele é um grande ator inglês, a mãe dele é brasileira, por isso que ele fala português perfeito. E ele aprendeu com o pai dele, quando pequeno, o pai dele obrigava ele a declamar, obrigava não, disse para ele interpretar os sonetos do Shakespeare, já que ele decidiu ser ator, né? Meu pai que me obrigava a declamar sonetos, mas eu fiquei só uma atriz, como é que diz? Uma atriz charlatona. Então, em vez de ouvir eu recitando aquela parte, agora a gente vai colocar para vocês, além dos grandes atores ingleses, também vamos colocar o Lázaro Ramos. Sim. Era isso sobre o ato 3. Passamos para o ato 4, Tati. Passamos para o tribunal, Malu, e esse ato todo aqui, ele é todo no tribunal, né? Se não me engano, até o final, não, a gente volta, o finalzinho do ato, só que já estamos fora, mas enfim. O ato tem a primeira cena, que é o tribunal enorme, e depois uma segunda cena, que é Isso, que é só um desfecho ali, né? Bom, eu acho que muito da peça já se resolve aqui, né, Malu? Acho que todos os elementos que a gente precisa para discutir depois a crítica, quando a gente for falar do último ato, que daí eu acho que é até bom ele ser bem simplesinho,
o ato 5, né, não estou falando que ele não tem valor, mas estou falando que acho que todos os elementos da peça realmente eles acontecem até o ato 4, depois chega no ato 5, é o de sempre, é aquele desfecho, né? E acho que depois a gente pode comentar um pouquinho mais sobre essa questão de desfecho e de até nomenclatura de ser comédia, né? Porque ela tá na categoria comédia no Shakespeare, mas isso a gente vai falar depois. E primeiro, acho que a gente tem que levantar aqui, Malu, essa questão da discussão jurídica mesmo, que existe aqui, né, no começo a gente está no tribunal, existe ali o Duque, né, que está fazendo o julgamento, e aí tem o Antônio e tem o próprio Shylock que está lá, e estão todos, né, inclusive o Duque, tentando convencer o Shylock de não perpetuar o que está no contrato, e existe, tem essa, ele realmente não, ele fala que se for negada, né, a obtenção do que ele está em contrato ali com ele, que seria a carne do Antônio, o pedaço de carne, ele realmente, as leis, né, que nem a Malu já tinha, acho que em outro vídeo comentado, que ele ameaça que isso aí seria atentar contra a fama de Veneza de ser um lugar em que o comércio funciona porque as leis são cumpridas, né? Então, aí foi o que a Malu também já tinha colocado pra gente. E o Shylock, ele se baseia praticamente nisso, né, Malu? De que ele quer, não adianta, não tem nada que faça para que ele mude de ideia com relação a isso, e ainda ele joga contra, falando que se ele for obrigado, né, a não obtenção do que ele tem em contrato, aí sim vai ficar ruim, para a própria Veneza, que ele vai acabar espalhando de que a lei não vale em Veneza, né, Malu? Uma das questões jurídicas tratadas aqui é justamente essa, a gente chama segurança jurídica, né? Uhum. Então, e daria uma insegurança jurídica. E o próprio Antônio fala nessa cena, ele já tinha falado antes, mas aqui ele fala claramente ali, que ele reconhece que se o tribunal deixa, né, até eu fiz umas anotações aqui, se o tribunal deixa de respeitar as condições do contrato, perde essa sua condição a Veneza perde essa condição de lugar seguro para o comércio. Então aqui são duas coisas que já nesse iniciozinho, olha só, acho primeira ou segunda página aqui depois você fala desse aqui, ó, ele já diz, já trata dessa questão da aplicação cega do direito, né? O poder que a gente dá à lei e aos contratos, e no momento que existe a lei, existe um contrato, e a gente tem que respeitá-lo, e de repente a gente vai estar concretizando algo que não dá para dizer nem que é injusto, porque a justiça consagra o cumprimento da lei, mas que seria imoral, né, etc. Sim. E não seria justo, né, no conceito de justiça mesmo, fora o conceito como é que eu posso falar, das leis, sabe? Tem as leis, né, tem o direito e tem a justiça. Então, e sempre esses valores vão estar, né, tem que chegar num senso comum, né? O que nos repugna na conduta do Shylock é que ele adota uma postura abusiva do direito dele, né? Sim. Ele aproveita que tem essa lei e no momento que ele pega e não aceita, a gente fica com raiva, né? E quando ele não aceita o dinheiro, o dobro do dinheiro, e quer matar ele. Mas os argumentos do Shylock também são muito bons, né? São. E um dos argumentos, Malu, que eu acho que a gente já tem que falar aqui, e depois acho que a gente fala mais ainda no final, que é a questão que ele faz referência aos escravos, né? Exato. Ele tem uma fala aqui muito boa de que as pessoas tratam, né, outras pessoas como escravos, que são como se fossem mercadorias, né? Então eles falam, então ele aqui na verdade está contestando, falando assim, por que vocês não os libertam, né? E não permitem que eles casem com os seus, né, com as suas famílias,
que vocês troquem, né? Tenham experiência com eles, jantares. Então, aí a resposta que ele fala, que todo mundo responde, é que os escravos são nossos, né? E aí ele fala que o que ele está exigindo é a carne, que também para ele é cara, ou seja, tem um valor a carne do Antônio, e que por isso ele tem o direito de ter. Então ele faz essa comparação com a questão dos escravos, e aí eu gostaria, assim, tem algumas interpretações críticas, né, que a gente vai ler depois sobre exatamente esse ponto aqui, dele tratar o escravo, mas eu já vou adiantar só um pouquinho do que eu acho, Malu. Eu acho que o Shakespeare é um cara genial, ele consegue nessa peça aqui tocar tanta coisa, e ele toca nesse ponto também que era, eu acho que ele já era um cara bem visionário na questão de tanto das mulheres, tanto das injustiças em geral, sabe? Porque eu acho que ele, de tudo que a gente viu de Shakespeare, claro, quando a gente entende a escravidão, né, como que fez parte da sociedade, não digo assim de um passado próximo, eu digo de passado muito remoto, na Grécia, né? Então a gente tem essa experiência, a gente tem através da história, só que eu acho que o Shakespeare aqui, ao colocar isso aqui, ele tinha se ele fazia isso porque ele tinha consciência ou não, eu não sei, mas eu acho que o cara tocava em pontos assim que eu fico pensando que ele devia ser um cara muito bom, porque ele tocava em injustiças, e essa é uma injustiça, né, que ele toca aqui. Eu acho que isso aqui ele faz muito bem nessa peça, e em outras também, Malu. Sim, ele fala aqui, ó, que ele pagou um dinheiro, uma soma alta pela carne do Antônio, né? Para dispor da vida do Antônio. Sim. E os que o criticam não usam como tem escravos, matam os escravos quando desagradam, não dão as coisas, né? Como tu falou, não dá os manjares, não dá os lençóis. Uhum. Aí a justificativa deles é: nós os compramos, eles são nossos, né? E teoricamente ele comprou o Antônio por muito mais. Então, assim, ele está colocando na cara deles. Não esqueçam que a abolição da escravatura, isso aqui ele trata bem nesse livro, tá? Sim. Que a gente já falou, que é o livro do José Roberto de Castro Neves, Shakespeare Ontem, Hoje e Amanhã. Por que Shakespeare é pop? Esse livro é muito legal. Eu li um pedaço essa do Mercador de Veneza, li até essa parte para vir falar com vocês. Tem um capítulo inteiro sobre o Mercador, porque justamente esse cara é um advogado e ele faz muito a questão jurídica. A gente já conversou aqui, mas para quem está chegando hoje, ele tem essa questão de Shakespeare, das peças de Shakespeare em filmes, as peças de Shakespeare em livros. Ele tem 2 livros sobre isso, bem legais também. Gente, então essa questão, ele chama atenção que só em 1807 houve a abolição do tráfico de escravos. E durante mais algum tempo, eles continuavam permitindo em suas colônias, né? Então, é uma crítica mesmo, na minha opinião, né? É uma crítica bem forte à escravatura aqui, que o Shakespeare faz. E eu acho genial isso, assim. A genialidade do Shakespeare, ele conseguia levantar vários temas e mostrar que é tudo tipo uma coisa só, né? Essa mesma igualdade que ele quer como judeu é a igualdade que ele quer em relação aos escravos. E ele vai mostrando assim que os grandes valores, que eu acho que isso é o mais importante. O que a lei consagra? Teoricamente, os grandes valores. A gente sente um horror quando um contrato acaba se mostrando, que a gente diz abusivo, porque aí tu vai ter que cumprir, vai desrespeitar outras coisas. Isso vem sido tratado ao longo do tempo, do jeito que hoje em dia um contrato abusivo pode ser invalidado, né? Sim. Esse contrato hoje facilmente é ser invalidado, porque dispõe sobre corpo, né? Dispõe sobre os direitos que a gente chama indisponíveis, né? E assim, ao longo do tempo, vão se criando essas, como é que a gente diz assim,
esses princípios do direito, assim, essas que acabam causas pétreas da Constituição, mas que se forem ver, já está na Bíblia e já está em outros, tá desde o Antigo Testamento, esses princípios vêm sendo tratados também, né? Essa coisa que o ser humano tem, fora os psicopatas, né, gente? Nem todo mundo é psicopata, se lembrem. Hoje em dia parece que todo mundo, tu fala do ser humano, tá falando de um psicopata. Eles têm, ujeriza isso, te faz mal. Quando aquele contrato, sabe, tá ali, tá dito, fulano assumiu, mas aquilo, né, isso aí que ele vira o vilão. Mas é um vilão que, se a gente faz essa leitura, a gente não consegue não dar razão também para ele. Até porque nesse ato ele é altamente sacaneado, né? Com certeza, extremamente, né? E eu acho que é aí que tá, e aí você falou, Malu, da posição, eu acho que da mulher também, porque o Shakespeare também, né, nessa peça, até porque agora a gente vai falar da Pórcia, que ela entra aqui, né, travestida de homem, como o advogado que vem ali em defesa do Antônio, e aí ele trata muito bem, acho que essa questão também do feminino, e da imposição, ou seja, da posição do feminino, o feminino só pode se colocar, ela só se permite essa posição dela enquanto homem, quando ela está travestida de homem, né? Então, ou seja, ele também está, aqui nós não estamos julgando a Pórcia, o que ela fez ou o que ela não fez. Eu estou falando que a posição dela, ela poder demonstrar o que ela vai demonstrar aqui pra gente, que ela é muito inteligente e que ela resolve a peça aqui, né, no geral, assim, resumindo, é porque ela só consegue fazer isso se colocando, se travestindo de homem e aparecendo como homem, né, então, eu acho que até isso é outra questão que a gente depois também tem que colocar, mas ela entra aqui para realmente resolver, né, Malu? Sim, e esse José Roberto de Castro Neves coloca muito bem aqui no livro dele sobre a questão da mulher em Shakespeare, né? Nesse capítulo do Mercador, que ele diz que ela a Pórcia é como, ele compara ela com a Julieta, né? Romeu e Julieta, e com a Helena, que é de uma peça que a gente ainda não leu, Tudo Está Bem Quando Acaba Bem, que elas têm elas se apaixonam pelo gostosão que é bobinho, bonitão, né? Que é só bonitão, mas é um bobo, né? Sim, inclusive, a Pórcia aqui, ela indica para ele, né, o caixão, o caixão, a urna, né? E ele diz que ela, nesse momento, ela sacaneia, inclusive, o pai dela. Porque o pai dela, o que ele queria? Que ele não valorizasse a imagem, né? Que ela valorizasse o que tem, que a pessoa que ficasse com ela valorizasse o que tem por dentro, né? Sim. Então ele acha que a recíproca é verdadeira, que o cara que estivesse com ela ela não tinha que escolher um bonitão, ela teria que escolher um cara do bem, né? Sim, e ela vai lá e escolhe o bonitão direto, e é super. E aí ele diz, ela mimada, né? Super mimada pelo pai, ainda foi super mimada pelo pai, e ainda vai lá e escolhe o bonitão, né? E por preconceito também, né? Ela se mostra uma mimada preconceituosa. Só que ela, como a Helena e como a Julieta, é uma mulher astuta, assim, e muito à frente do homem que ela tá, né? Que é o que acontece, a gente não leu ainda o da Helena, mas o que acontece com a Julieta e com ela é que elas são muito superiores intelectualmente aos homens. Né? E aqui eu acho que ele coloca essa crítica ao feminismo, ao machismo, e quando ele faz essa coisa que ele faz também em outras peças, de travestir o homem de mulher que se traveste de homem, ele mostra, olha que absurdo eu não poder ter uma atriz, né, aqui no palco, né? Exato, olha que absurdo que nós chegamos, né? Tipo, então isso é uma coisa, é uma construção que não é de uma peça só, né, que ele vai colocando, né? Sim. Isso a gente já viu, né, em outras peças, e isso, eu acho que é exatamente isso que ele fazia. Eu fico pensando que ele fazia isso aí, pensando já nisso, exatamente, imagina você construir um personagem que se traveste feminino, que já é um homem vestido de mulher, então você vai ter que daí colocar ele vestido fingindo que é uma mulher que está vestido de homem, então eu acho que toda essa colocação dele, com certeza, eu acho que ele estava já fazendo uma crítica
porque as mulheres não poderiam participar, talvez, dos teatros, né, e ali da vida artística em geral. Para mim, o Shakespeare só cresce a cada leitura, Malu. Você Não, o cara vai acumulando. Não, para quem acha que eu exagero, tá? Assistam todos os vídeos, principalmente não precisa assistir todos os vídeos, mas leiam todas as peças. E aí tirem suas próprias conclusões. Eu acho que eu não exagero, eu acho que eu até falo, exalto pouco ele. E aí, eles continuam na Corte de Justiça, né? Isso. Primeiro chega a Nerissa como escriturário, avisa, dá a carta que como é que diz assim, que ela fala que teoricamente o grande jurista que ia julgar o caso não estaria impossibilitado e teria mandado essa carta, e nessa carta ele recomenda a Pórcia, Baltazar, no caso, que é a Pórcia, né? E aí tem aquela famosa, acho que já após a leitura da carta, ela pergunta quem é quem ali, né? E depois ela faz aquela famosa fala dela sobre a questão do perdão, né, Malu? Sim, e aí o primeiro argumento que ela pede para salvar o Antônio é o perdão. Antes de qualquer coisa, ela pede para o cara perdoar, né? Sim. Que ela diz, ó, a misericórdia põe-se acima, no coração dos reis é que se entrona, é atributo de Deus, de quem mais perto chega o poder mundano, se a justiça vem com misericórdia. Sim. Então, judeu, pense nisso. Em seu curso não devemos buscar a salvação. A prece ensina que para obtermos a misericórdia devemos praticá-la. E aí ela continua, né, falando que ela acha que o judeu tem que cumprir, e o judeu diz não, de jeito nenhum. Eu quero, o Shylock fala, a mim que cabe, eu quero a lei e o cumprimento do contrato. Sim. E o Bassanio retruca ali, né? O mal está vencendo a verdade. Sim. Aí ela vem e concorda, realmente. Ela é muito astuta, né? Ela é. Realmente. Não existe em Veneza nenhuma possibilidade que possa anular o que a lei decrete. Aqui não existe nessa cidade isso. Pela lei, tu tem total direito a tirar a carne dele. Aí ele fica animadíssimo, o pobre do Shylock. Daniel, profeta bíblico, né? Considerado como um julgador honrado, a quem ele se refere ali quando ele fala Daniel, em meio a juízes, honrado seja, sábio jovem juiz. Então ele fica, quando ele fala isso, ele está se referindo a um grande personagem bíblico, né? Malu, tem só uma outra curiosidade. Antes aqui, que daí eu li aqui, como a minha tradução aqui do box não tem notas, mas aqui tem, e eu queria só comentar porque eu achei interessante. Um pouquinho antes desse discurso, o Graciano fala sobre... ele fala, enquanto eles estão falando, logo pouco depois que o Shylock fala a questão lá dos escravos, aí o Graziano fala, maldito seja, cão abominável, e maldita a justiça que o defende. Você quase que abala minha fé, para fazer-me crer, qual Pitágoras, que às vezes almas de animais penetram no corpo humano, que maldito espírito e presa de algum lobo antropofágico, cuja alma que escapou ao cadafalso. Ou seja, assim, ele tá lá falando que o Shylock, na verdade, tem alma de animal, né? E aí ele cita o Pitágoras, e isso eu não sabia, tá? Isso aí eu descobri aqui. Porque o Pitágoras tinha uma teoria que podiam haver transmigração, se é que eu posso traduzir essa palavra aqui, de espíritos humanos em animais, ou seja, ele está fazendo uma sugestão de que o Shylock, ele acomoda uma
um espírito de um animal. Ou seja, você sabe quando você quer xingar alguém e fala assim, você tem espírito de porco, né? Ou faz alguma coisa assim. É mais ou menos, acho que talvez seja disso. E que a pessoa tem um espírito de um animal e não de um e aí isso aí, é por isso que ele cita Pitágoras. Ou seja, o Shakespeare, o cara também até nisso, até nos xingamentos o cara é cult, sabe? Eu não tinha nem me dado conta disso, Tati. Que bom que tu falaste. Aí eu voltei ali na fala dele, e é bem isso, né? O espírito de porco, que a gente fala para as pessoas quando a pessoa faz um negócio horroroso, assim, espírito de porco. Exato. Talvez tenha vindo de Pitágoras e a gente nem sabia, olha só, como a gente já falava coisas elevadas, né? Mas então, Malu, você estava voltando, desculpa, aí a Pórcia tá lá, né? Ela fez. Ela que a gente tá falando que ela é muito esperta, né? Ela tinha feito esse discurso aí, apelando à misericórdia dele, que tem um argumento de lógica. Isso aí até eu aprendi no colégio, em filosofia no colégio, e depois eles retomaram isso na faculdade de Direito. Tem os argumentos lógicos, né? O argumento ad misericordiam. Que é assim, tu não tem argumento, as falácias, né? No caso, quando se estuda as falácias. Daí o argumento ad misericordiam. Então, assim, tu apela para o argumento do filho com o pai, né? Sim. Ele faz a cagada, ai, não, me perdoa e tal. Não tem argumento, eu fiz a cagada, tá feita, né? Sim, exato. Então, isso é bem interessante. Aí ela apela primeiro, né? Esse argumento é do misericórdia dela aqui, viu que não deu certo, né? Aí ela exalta, olha a astúcia, né? Ela exalta o cara, exalta o mercador, ganha o coração dele, né? Como dizia um professor meu, dá uma vaselinada e depois desce o pau, né? Exatamente. Porque é isso, né? Aquela coisa bem da pessoa que quer convencer, né? Ela ganha ali a plateia e tal, assusta os bonzinhos, né? E aí ela fica parecendo justa, né? Porque afinal de contas ela concordou que a lei de Veneza é intransponível. E aí ela vem e diz depois para ele, tá, tudo bem, então vamos. Tu não queres mesmo dinheiro? Não quero. Não quer nem o dobro? Não quero, né? Não quer. O Shylock tá intransigível. Daí ela fala que então tudo bem, né? Só que ele vai ter que tirar aquela libra de carne, que vai ter que ser exatamente uma libra de carne, e ela pede para trazer a balança, trazer um médico, porque também ele não pode derramar uma gota de sangue. Aí ele fica louco, né? Aí ele, tá, tudo bem, então tá, eu aceito o dinheiro, né? Sim. E aí aí eles não aceitam. Aí ela dá o pulo do gato, né? Não. Mas de jeito nenhum. Porque tu já não aceitaste, tu, com esse teu ato de desejar a morte do Antônio, tu atentar, tá na lei que atentar contra um cidadão veneziano, a pessoa perde todos os seus bens, metade para o Estado, metade para ele, né? Aí, cai a casa pro pobre do Shylock, né? Malu, tem uma parte que antes que me atentou também, que eu atentei aqui, que é a fala do Bassanio, um pouco antes dela dar essa reviravolta e falar que ela tá, que ela fez, que parece que ela tá defendendo o Shylock, né? Um pouco antes dela então vir a salvar aqui o Antônio, e ela pergunta, né? O mercador não tem nada a dizer, o Antônio faz aquele discurso dele melancólico, de acabou a vida, se um dia o amor não visitou o Bassanio, ele faz aqueles negócios, e o Bassanio tem uma fala que eu achei interessante e que eu acho que é importante para a gente entender também a peça, entender não, mas eu acho que agrega um pouco para depois do que a gente vai discutir no final, é que ele faz assim, vou até ler aqui na tradução, ele fala, Antônio, sou casado com uma esposa que me é mais cara do que a própria vida. Porém, nem ela, nem vida, nem mundo, não me valem o mesmo que você. Eu perderia tudo em sacrifício a esse demônio para libertá-lo. Essa é a fala do Bassanio. Acho que se a gente precisava de uma indicação de que existe um amor
que não, talvez não seja nem só fraterno, né, que seja assim um amor romântico mesmo, talvez esteja nessa fala do Bassanio aqui, e depois vem a Pórcia falando, sua mulher não agradeceria se aqui estivesse para escutar a oferta, né? Sim, e o próprio Shylock diz, as mulheres de vocês, sabe, assim que os cristãos tratam as mulheres, né? Exatamente. Então, eu acho que ele colocou assim, às vezes a gente pode passar batido, mas se a gente tinha alguma dúvida, o Bassanio mesmo falou, e ele estava falando na frente da própria esposa, e que ele não sabia que era ela, mas ela ainda até fala, eu acho que ela não ia gostar muito se ela estivesse aqui escutando isso, né? Não, ele é muito... isso aí mostra bem o amor dos dois, né? Sim. E ela é muito... Ela critica, né? Total falta de sorte dele falar isso, né? Naquele momento. E o Shylock defende as mulheres, né? Defende, exatamente. O Shylock diz que as mulheres... É difícil tomar ele como vilão, né, Malu? Eu adoro ele, achei ele o máximo. E acho que tem mais que cortar a carne desse Antônio desgraçado. Eu sou time Shylock. Eu também sou. Bom, mas a Pórcia resolveu tudo muito rápido, né, Malu? E o coitado, né, vamos falar, eu acho coitado. Ele quer, né, ele quer voltar ali e fala, não, eu aceito o dinheiro então, aí ele fala assim, não, agora, aí ela fala o que a Malu falou, que ele não vai poder, ele não pode voltar atrás, ainda tentou contra a vida de um veneziano, isso aí, ele tem a pena dele ele ter que dividir os bens dele com o Estado e com para quem ele atentou a vida, que é o Antônio, e o Antônio, como o bom cristão, vai lá e fala assim, não quero a sua parte, né, e eu quero que você deixe a parte que a mim cabe para a sua filha quando você não estiver mais aqui, e é isso aí, né, o pobre do Shylock termina sem nada, sem a carne, sem o dinheiro, todo mundo, a filha dele abandonou, e ainda ele é obrigado, Malu, que aí eu acho que é um tema também importante, ele é obrigado a virar cristão, né, como que a gente pode falar? A se converter. Isso aí é horroroso, né? Horroroso. Não, e a gente vê ali, Tati, naquela fala que tu falaste, é bom, que quando Bassanio fala aquilo contra as mulheres, a Pórcia diz que aquilo, né, tua esposa não ficaria feliz de ouvir isso. E a Nerissa completa ali, agora eu vim ali na fala, que bom que fala pelas costas da tua esposa, pois isso é capaz de colocar um lar abaixo. E aí o Shylock vem e diz, maridos cristãos, tem uma filha, e antes com a geração de Barrabás, não com um de vós, tivesse se casado. Estamos perdendo tempo. Aí tá, ele fala isso, tu imagina a dor dele, que a filha dela tá com cristão. Aí ele vê o jeito que os maridos cristãos tratam suas mulheres, né? Exato. Que eles se amam entre si, mas as mulheres que se ralam. Né? E até porque, não sei se é proposital ou não, quando ele fica triste que a filha o abandonou, levou as joias, comprou lá um macaquinho com dinheiro, com o anel, e a gente tem um entendimento de que ele sofre por ela ter ido embora, ter levado as coisas, o dinheiro e as joias dele, e também ele sente por ser, talvez, não sei se isso foi proposital ou não, mas creio que sim, que foi o anel que ele ganhou da esposa, então ele demonstra ter no mínimo um pouco de apego ainda sobre alguma coisa que ele tinha da esposa, ainda que já tinha morrido, né? E imagina se isso aí, né, e o fato da filha largar a religião dela para casar com um cristão, já dói tanto nele. Imagina a violência que não é pro cara ter que se transformar em cristão, ter que Sim. A pessoa não ter a liberdade de religião dela caçada. Isso aí inverte-se as coisas, né? Porque aquele negócio do princípio da proporcionalidade que a gente estava falando lá no início, que a gente poderia ficar com raiva do Shylock porque está exigindo uma pena muito dura para o que e a pena seria desproporcional ao crime, até porque ele prometeu devolver o dinheiro, ele ia devolver o dobro do dinheiro ali.
também a questão vira aqui, né? Se inverte aqui, porque também dele é exigido muito mais, né? Sim, Ele conspirou contra a vida do cara. Não, ele fez primeiro que o cara concordou, dispôs a sua vida para ele. Daí aí começa a outra crítica jurídica aqui, que é uma coisa bem remota, né? Que não é atual, hoje em dia isso não existe. Que eles usam que esse julgamento é toda uma farsa para começar, né? Porque ela não estava investida dos poderes de juiz, etc e tal. Segundo, ela é parte interessada, o juiz é parte interessada, e de como esses interesses são utilizados nesse julgamento. Eu não estou falando nenhum julgamento atual, gente, não. Então, assim, ó, ele usa, né, essa questão de que aquela corte ali foi uma encenação, né? Porque ele teve total, a menina tinha total, o juiz, no caso, tinha total parcialidade, tinha interesse direto naquilo, né, no resultado da sentença que ele mesmo estava dando, né? E que a corte é uma palhaçada, assim, né? É as vestes, ela se traveste, esse negócio de ela ser um homem que era uma mulher que se veste de homem, tá travestido. Isso também a gente não vê, né? A gente não vê as pessoas na corte com aquelas roupas. As roupas que elas usam são super comuns, né? Isso que a gente usa no dia a dia, né? Isso hoje não existe mais, né? Então, ela tá ali, tudo é uma grande farsa, um grande teatro, e não tem valor nenhum. E aí eu vou fazer a minha propaganda, né? Primeira coisa, o derramamento de sangue estava previsto no contrato implicitamente, né? Sim. Se a gente for falar em aplicar a letra fria da lei, né? Em segundo lugar, ninguém está ajudando o Shylock. Ele não tem um advogado com ele que poderia argumentar com certeza isso, né? Essa questão de que estava implicado ali, de que a pena também agora fica desproporcional no momento que ele tem que deixar todo o dinheiro dele, né, pro devedor. É um troço assim surreal que a gente começa a aceitar como normal, né? E então, assim, gente, eu vou fazer a grande propaganda aqui. Todo mundo precisa de um bom advogado. Sim. Tô brincando, tá? Eu não tô nem advogando no momento, eu sou assessora do Ministério Público. Mas, assim, olha como a importância do bom advogado. O Shylock aqui, por ele ser tão apegado ao dinheiro, não tem nada a ver, mas por ele não ter advogado, não ter ninguém para proteger, acabou se metendo numa grande rasgada. A corte era toda do Bassani, né? Do Bassani, do Antônio. Exatamente. Tá aí, ó. Quem precisar, procure a Malu. Mas é verdade, isso aí você tem razão. Ele não tinha assessoria nenhuma, né? Isso aqui não é eu que estou, claro, eu que estou falando, mas sobre uma fala do José Roberto Castro Alves aqui do livro. Que ele chama atenção para isso, de que ele não tinha advogado. Se eu não me engano, esse José, ele é, claro, ele é do direito, naturalmente, mas acho que é advogado. Então ele faz aqui a propaganda dele, eu repito, quando você tiver que enfrentar tubarões, vá atrás de um bom advogado. Sim. É verdade. Então, Malu, mas aí, após o final triste aí do Shylock, a gente ainda tem mais um acontecimento importante aqui, que é que eles vencem, tá todo mundo feliz, o Duque convida a Pórcia, né, que é o Baltazar ali, a ir jantar com ele, ela não aceita, o Bassanio e o Antônio insistem em pagar alguma coisa para ela, né, achando que é ele ali, e aí ela, né, muito perspicaz ali, ela fala que não quer nada, mas ela vê o anel lá, ou não sabemos se ela já tinha isso em mente ou não, ou se ela podia ter tido aquele momento em que o Bassanio falou que para ele o Antônio era mais importante que tudo. Ela fala, eu quero esse anel que está na sua mão, que era aquele anel que ela deu para ele no momento em que ele abriu a arca certa e tal, e que aquelas juras de amor e tudo, e ela falou, o dia que você vai estar em problemas, o dia que você deixar de usar esse anel.
E o Bassani até Sim. no começo ele se comporta e ele fala, não posso de jeito nenhum dar esse anel para você, né? E quem vai falar para ele que ele tem que dar o anel? Antônio. É o Antônio, ele vira e fala, é necessário dar-lhe o anel, junte ao mérito dele o meu amor, e os pese contra a ordem de uma esposa. Olha lá, o amigo Antônio. Ou seja, não obedeça a esposa, obedeça a mim. Exatamente. E o que o Bassani faz? Obedece. Vai lá, obedece. Olha, vou te contar, olha, esses homens católicos, como tratam as mulheres. Assim não dá, meu amigo Bassani, assim não dá. Assim dá, cara. Olha, você é o verdadeiro interesseiro dessa peça, né? Não, e bobalhão, né? Então, exatamente. Outra coisa, eu largava direto, se fosse a Porsche, já proibia ele de entrar na minha propriedade. Então, né, aí eu acho que fica a dificuldade da gente encerrar essa peça, Malu, que daí a gente fala no próximo vídeo, que é o desfecho, mas eu acho que daí, não que eu esteja, eu até já li, tá, não vou, porque é bem curtinho, mas eu até acabei já, mas eu acho que o desfecho, ele não é o que vai contar a peça, sabe? Porque quando a gente chega nas outras peças do Shakespeare, é importante, muito importante o desfecho, assim. Acho que o que acontece no último ato, às vezes, por exemplo, o Hamlet, né? Bom, tragédia a gente já sabe que morre todo mundo. Mas eu acho que aqui não é o que conta, não é o desfecho. Aqui o que contou ali foi mais até esse ato aqui, o que a gente pode ver. Ele nos entrega tudo, acho, até o ato 4. Entendeu? E daí o final é só para finalizar a peça mesmo, porque tinha que ter um final, entendeu? Essa peça é muito poderosa. Essa peça, assim, ó, já no iniciozinho ela já mostra com o discurso do Shylock. E ela é muito poderosa. Gente, já que a gente falou, aí no final, para terminar, tem mais uma falinha ali da Nerissa, né, que é a aia dela, dizendo, eu vou fazer a mesma coisa. O Graciano ficou de lá recolher a assinatura dela na sentença e tal. E aí ela disse, vou fazer a mesma coisa com ele. Vou tentar ele com a questão do anel. Isso. Né? Ou seja, elas são muito espertas, muito astutas, e esses caras são os bobalhões, né? São. Tirando o Antônio, né? Que não conseguiu. Ainda eles arrancaram o dinheiro, esses ducados, porque assim, ó, o cara pegou o dinheiro, gastou, né? O dinheiro do Shylock, gastou. Aí ele foi lá, a mulher dele deu o dobro do dinheiro. Essa quantia foi toda para o Estado e para. Então, ele já antes de consumar o casamento, ele já gastou 6 mil ducados da pobre da Pórcia, né? Sim. E ainda fala na cara dela que trocaria tudo pelo Antônio, né? Fica com ele, né? Já que para ela 6 mil ducados não é nada, né? Ela é poderosa. Pois larga esses caras de mão. O final perfeito era ela ficar com a Nerissa e pronto. Exatamente. Né? Sim. As duas são espertas, são inteligentes. Mulheres empoderadas. Exato. Mas antes de terminar aqui, agora a gente já terminou a parte da peça, vamos dar mais uma lição de casa para vocês. Essa parte, assim como o discurso do Shylock, tem num filme maravilhoso com 2 atores fantásticos, que são o Wagner Moura e o Lázaro Ramos. Essa parte do tribunal, ela é repetida, e vocês devem se lembrar, porque é bem assim, no Alto da Compadecida, né? Sim. E ali, dessa geração desses atores, tem o Selton Mello, que é bem famoso, todos são bem famosos, né? Sim. Mas o meu predileto dessa geração não é o Lázaro Ramos, não é o Wagner Moura, não é o Selton Mello. Eles vão ficar furiosos comigo, né? Porque eles todos assistem aqui o canal das Primas. É o Matheus Nachtergaele, como não sei se funciona assim. Aquele cara, pra mim, olha, não existe, ele é muito bom. E aí ele faz no julgamento lá deles, ele faz esses trocadilhos e ele consegue enganar Deus, gente. Sim. Deus e a Ave Maria, ele é bom demais. Assim. Então, ou vejam ou revejam o filme, mas se não quiserem rever tudo de novo,
vejam essa parte que deve estar aqui no YouTube, né? Ah, deve estar. A Essa gente parte procura dele. ver se consegue colocar aqui também, deixar na descrição para vocês aqui. Cara, ele é genial e ele salva o amigo também, né? Sim. E o amigo é bobalhão também, é o bonitinho bobão. Cara, eu acho aquele cara fantástico. Então é isso, Shakespeare está em todos os lugares, ele é maravilhoso e ele mostrou com o homem que vira mulher, que vira homem, que vira mulher, ele mostrou que todo mundo, qualquer um, pode interpretar as suas peças. Por isso que até estava falando contigo, né, Tati, que acho que aquela questão de tem que ser interpretado por um judeu, tem que ser interpretado por um fulano. Não, porque às vezes tu vai tirar do judeu o melhor papel. Nessa peça, não, né? Sim. Nessa peça, eu acho que o melhor papel é o dele, mas melhor papel é o da Pórcia, né? Eu acho. Sim, eu acho que é o mais. Por que ela não poderia ser interpretada por uma mulher negra ou por um homem negro, né? Sim, exatamente. Então, eu acho que é isso, não tem que botar cor nas coisas. Senão, a gente nunca vai dar o melhor papel pro Iago, para um ator negro, não vai dar o melhor papel de Otelo, nunca. Exato. Eu também acho, eu concordo com isso. Acho que o que mais Shakespeare mostra é que é o humano, né? E não necessariamente o gênero, nem a cor, nem a religião, né? Então acho que ele com tudo que a gente leu até agora, Malu, eu cada vez mais acredito que ele representa a tudo e a todos, e até a ele mesmo, entendeu? Sim, ele é genial. Mas isso a gente até fala depois, porque existe muita crítica do Bloom, que a gente vai ler, depois tem a Nara Vidal, tem esse livro que a Malu estava comentando, e tem várias outras curiosidades que a gente pode discutir no último vídeo, e claro, vocês também trazer as questões. Tragam as questões pra gente falar, porque esse vídeo deve ter ficado muito longo, né, Tati? Ficou um pouquinho, quase 1 hora, mas a gente já está acostumada a falar bastante, né, Malu? E aí, como no próximo a gente vai, a peça é curtinha, a parte da peça é curtinha, a gente pode também estender essas discussões que nós vimos ao longo do livro, fazer um encerramento, né? Sim. Não vamos esgotá-las, porque jamais serão esgotadas, e isso é também o belo do Shakespeare, mas podemos continuar, e quem quiser ficar ali, o pessoal dos primos, se alguém quiser falar junto, ou incluir alguma queira que a gente trate um determinado ponto específico, já vai nos dando as dicas lá. Isso aí. Então tá, galera. Nos vemos na próxima, Malu. Na próxima. Então tá bom. Um abração. Tchau.